Aquela pergunta do Jorge Guerra Pires. O que me chama a atenção é que é um professor universitário que defende isso. Química sólidas. O Michael B.A., professor de bioquímica na Lehigh University. O Scott Minich, professor associado de microbiologia na University of Idaho. E, claro, o estrategista, o Philip Johnson, professor emérito de Direito em Berkeley. Gente com título. Então, por quê? Por que acadêmicos, pessoas treinadas no pensamento crítico, apoiariam uma ideia que a comunidade científica majoritariamente considera pseudociência? Aí as análises do Jorge que ele compartilhou são muito pertinentes. Ele levanta vários fatores que podem explicar esse fenômeno, olhando pela lente da epistemologia e da sociologia. Quais são esses fatores? Um ponto importante que ele levanta é o que ele chama de uma possível falha epistemológica ou talvez um analfabetismo epistemológico, mesmo em gente muito inteligente tecnicamente. Como assim? Funciona como um todo. Qual é a filosofia por trás, como se valida conhecimento científico de forma geral. Entendi. Não basta ser especialista numa área técnica. Exato. O próprio Birri, quando pressionado no julgamento, admitiu que a definição de ciência que ele usava era tão ampla, tão frouxa, que poderia até incluir astrologia. Como Jorge aponta, isso parece mais uma manipulação conceitual para defender uma ideia pré-concebida do que propriamente falta de conhecimento. Faz sentido. Qual outro fator? Outro ponto é o que podemos chamar de sedução cognitiva. O DI oferece uma narrativa muito atraente para algumas pessoas. Uma história com um propósito, com um plano por trás do universo, sabe? E ele faz isso usando uma linguagem que soa científica. Ah, usa o jargão científico. Isso. E para acadêmicos que já têm uma fé religiosa forte, isso pode funcionar como um atalho cognitivo confortável. É uma forma de tentar conciliar a fé num criador com o mundo da ciência. Nas palavras do Jorge, o Jay fala a linguagem da ciência, mas com a gramática da teologia. É uma roupagem, né? Uma roupagem científica para uma ideia religiosa, no fundo. Entendi. Tem também a questão da legitimidade emprestada. O status acadêmico, o título de doutor, de professor, confere uma credibilidade institucional a uma ideia que, por si só, não tem credibilidade empírica ou metodológica dentro da ciência. O título acaba validando a ideia mesmo sem base científica real. Exatamente. O Jorge chama isso de uso simbólico do capital científico. A autoridade do acadêmico acaba mascarando a ausência de método científico robusto por trás da ligação. É um ponto forte. Tem mais algum? Sim, ele menciona a possibilidade de uma resistência cultural. Para alguns acadêmicos, defender o DI pode ser visto como um ato de resistência para preservar uma ordem simbólica religiosa ou uma visão de mundo teísta, num contexto cultural onde a ciência se tornou a principal autoridade para explicar o real. Como se fosse uma disputa por quem define a verdade. Quase isso. Como o Jorge colocou, é a fé tentando ocupar o espaço perdido no discurso da verdade. E tem também o que ele chama de paradoxo do especialista. Que seria? A pessoa é muito boa na sua área, bioquímica, direito, matemática, e acaba extrapolando essa autoridade para fazer afirmações fortes sobre outras áreas, como a filosofia da ciência, a epistemologia da biologia, a natureza da vida. Confunde a autoridade técnica específica com uma autoridade epistemológica geral. Entendi. Acha que sabe de tudo porque sabe muito de uma coisa. Mais ou menos por aí. E, por fim, o Jorge sugere que o DI pode funcionar como um mecanismo de conciliação psicológica. Para um cientista que é profundamente religioso, pode ser muito difícil lidar com um aparente conflito entre a sua fé e algumas descobertas científicas. O DI oferece uma saída, uma estratégia psicológica para compatibilizar as duas coisas, mantendo a crença num criador, mas usando uma linguagem que parece científica. Nossa, são muitas camadas, né?